Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. Canal Bíblia e Fé, Pastor José Rodrigues, hoje com mais um tema bíblico. E esse tema as pessoas às vezes costumam achar alguns questionamentos, né, quando se fala a respeito desse tema que eu vou falar hoje, mas eu quero tirar todas as suas dúvidas hoje. Então vamos direto ao assunto, vamos ver o que Deus tem para nós nesse dia de hoje. Eu quero desde já dizer a você que assista o vídeo até o final, porque como todos os vídeos do canal, esse é mais um vídeo inédito, aonde trago explicações realmente importantes, contextualizadas sobre a palavra de Deus, tá bom? Então vamos logo ao que interessa, ao tema de hoje. Então o tema de hoje já está aí na sua tela, Levítico 11, 9 a 12, Deuteronômio 14, 9 a 10, onde fala sobre os animais puros e impuros. A gente sabe que as pessoas dizem logo, por que Deus fez isso, né? Estabeleceu alguns animais que os judeus podiam comer, outros os judeus não podiam comer. O que realmente isso significa? Então vamos, sem perda de tempo, a esse assunto tão importante. Assista o vídeo até ao final para que você possa entendê-lo. Eu repeti aí novamente o texto, né? Porque naquele texto ali, Deus está mostrando aos judeus o que eles podem comer do que está nas águas e também dos animais que estão sobre a terra. E é interessante que ali naquele texto diz que os seres humanos não devem comer peixes que não têm escamas e barbatanas. Então, ou seja, aqueles tipos de peixe que é liso, né? Couro liso, não tem escamas. E também não tem essas barbatanas que você está vendo aí, certo? Então, por que Deus estabeleceu isso? Aí as pessoas leem, mas sem compreender o contexto, ficam sem explicações, sem entendimento. Então vamos ao que interessa. Bem, eu coloquei aí na mão de uma pessoa um mandim, um peixe bem conhecido aí na nossa região, e outro peixe mais embaixo também. O mandim não tem escamas, é couro liso, mas tem barbatanas. Já o outro peixe não tem nem escamas nem barbatanas. Mas o Senhor disse que não tendo escamas não podia comer, e não tendo barbatanas também não podia comer. Então por que isso? Vamos analisar isso com cuidado, certo? Porque a palavra de Deus, quando as pessoas não sabem contextualizar aquilo que foi escrito, passam a não entender esta palavra. Então eu vou agora passar para a contextualização. Qual era a contextualização daquele momento? Meu corpo está aí surgindo aí em frente às letras, eu vou tentar dar uma arrumada aqui, certo? Eu espero que você aguarde um pouquinho aí, porque eu vou tentar arrumar um pouquinho, estreitar o meu corpo aqui, para que ele fique exatamente na posição correta, para que eu não fique tomando aí a leitura que você também deve fazer junto comigo, tá bom? Então, vou voltar, né, porque eu dei uma tocada aqui na tela e terminou dando um probleminha, mas vamos à contextualização daquela época. Quando Deus proibiu os homens comerem esses tipos de peixes, na verdade, ele fez isso corretíssimo. E eu coloquei aí a contextualização para você entender por que Deus fez isso. Então eu coloquei assim, saúde e higiene. Peixes sem escamas, como bagres, enguias, mandins, etc.
muitas vezes vivem no fundo do mar ou dos rios. Eu não acrescentei aqui, mas entenda aqui, no fundo do mar e de rios, no fundo das águas, né? E comem matéria em decomposição, sendo mais propensos a transmitir bactérias e toxinas, o que era um risco em clima quente, sem refrigeração adequada, como era a questão dos judeus. Então deu para você entender agora por que Deus fez estas proibições? Veja só, só que os judeus, como sempre, eles entenderam que se Deus proibiu, então era uma doutrina e era pecado comer. E realmente desobedecer a Deus seria um pecado, mas um pecado que não era uma consequência espiritual, teria uma consequência física, uma consequência na saúde e na higiene do pessoal. Então, repetindo, porque lá em Deuteronômio, lá em Levítico, Deus proibiu os homens de comer peixes que não têm barbatanas e que não têm escamas, porque esses peixes, na maioria das vezes, eles ficam bem no fundo do mar ou dos rios e eles comem as matérias em decomposição, o que tiver ali de coisa ruim, que tem bactérias e toxinas, eles comem e então eles não são puros, não são tidos como animais puros, ou seja, como peixes puros, né? Entendeu agora o que a palavra de Deus quis dizer? Vou trazer mais ainda, compreendendo as leis. Essas leis estavam em contexto de saúde e bem-estar geral e prevenção contra doenças. As leis alimentares funcionavam para os judeus, é claro, como símbolo de pureza e santidade, separando os israelitas do paganismo e dos hábitos alimentares de outras culturas. Então, claro, os judeus entenderam dessa forma, não entenderam errado, estava boa a compreensão, até mesmo porque esse temor que eles tinham de desobedecer a Deus fazia com que eles tivessem mais saúde. Ora, você já pensou mulheres e crianças e idosos andando no deserto, como aconteceu, né, na caminhada até chegar à Terra Prometida? Imagine se Deus não tem estabelecido essas proibições para que os judeus soubessem escolher bem os seus alimentos. Então veja como é uma coisa bem interessante. E até mesmo quando eles chegaram lá na Terra Prometida, que já podiam pescar e tal, só que a medicina não tinha evoluído e, claro, os judeus mantiveram como obediência a Deus esses hábitos, que alguns ainda mantêm até hoje. E nós sabemos que a terra israelita é quente, né? Então, isso foi muito benéfico para a saúde dos judeus. Mas alguém diz, pastor, mas não só tinha os peixes, tinha também os animais impuros. Lá em Levítico e Deuteronômio fala sobre animais impuros. Em áreas urbanas, agora eu vou falar sobre os animais impuros, os animais urbanas ou rurais, onde o lixo humano está acessível, animais impuros, que aqueles que foram classificados lá em Levítico e Deuteronômio, como por exemplo, vou citar apenas um tipo de animal, mas tem diversos, como porcos, podem consumir resíduos de alimentos, fezes humanas, que muitas vezes contêm patógenos ou substâncias nocivas, bactérias, germes, inúmeras coisas nocivas à saúde humana. Então, alimentar-se de lixo é perigoso, tanto para os animais quanto para os seres humanos, pois pode levar à propagação de doenças. Então, veja aí o porquê do Velho Testamento Deus ter feito essa proibição. Mas aí as pessoas começam também, você sabe que os seres humanos, quando eles começam a analisar as coisas, se tornar um tanto ou quanto intelectuais, começam a desconfiar das coisas. Vamos ver agora mais algumas coisas interessantes. Eu vou mostrar aí para você uma criação de porcos
é, de qualquer forma aí, né? Na lama, certo? Então, os porcos tomando banho de lama, aí eles podem comer fezes humanas, aí eles podem comer qualquer tipo de dejetos e lixos, coisas que com certeza enchem eles de bactérias, enchem eles de patógenos, de tantas coisas que podem ser totalmente prejudiciais aos seres humanos. E como naquela época não se tinha higiene para criar os porcos, e não só os porcos, mas outros tipos de animais que eram considerados impuros, então, para a prevenção dos judeus, Deus estabeleceu lá em Levítico e Deuteronômio essas proibições a respeito dos animais impuros e também dos peixes impuros. Deu agora para você entender como é contextualizar a Bíblia, ou seja, ir à cultura da época, ir ao tempo, ver o que acontecia naquela época para entender por que a Bíblia dizia desta forma. Vamos ver mais alguma coisa. Agora, os tempos mudam, né? Então, como os tempos mudaram, já na época de Jesus, que era um tempo tanto ou quanto mais já mais evoluído, já havia muitas estradas, já havia médicos em mais abundância. Então a Bíblia diz assim, lá em Marcos 7,19, a gente percebe que Jesus declarou todos os alimentos puros, certo? Desde que a pessoa orasse e tal, etc. Claro que tem muita coisa para ler, você leia. Mas também a gente vai ver em 1 Coríntios 10:25, certo? Onde Paulo disse para comer de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 10:25. Paulo já estava instruindo as pessoas que eram também descendentes de judeus, que tinham aquele problema lá olha, isso é desobediência a Deus, tal. Então ele disse, quando for lá no mercado, no açougue, compre de tudo que você puder, sem perguntar nada por causa da consciência, porque se alguém dissesse, oh, esse animal aqui é impuro, então já ia pesar na consciência judaica e isso já ficaria a pessoa sem segurança, né? Sem convicção daquilo que estava fazendo, e isso não é bom, e Paulo advertiu sobre isso. Veja agora como o Novo Testamento dá uma melhorada nisso. Mas aí alguém mais curioso diz, pastor, mas isso aí não é uma contradição entre o Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento? Não existe contradição nenhuma. Aí é apenas uma mudança de tempo. E Deus, ele, quando inspirou os homens a escrever a palavra de Deus, ele o fez para que fosse útil para as pessoas daquela época e para as pessoas de hoje. Como a Bíblia ela se antecipa com bastante tempo, na época de Jesus já veio mudando um pouco isso, certo? Já mostrando aos judeus que todos os alimentos podem ser puros, e Paulo dizendo, olha, coma de tudo que estiver vendendo no açougue, lá no mercado, não pergunte por causa da consciência, para que você não ficasse em dúvidas, né? Então, por quê? Já era uma antecipação do que nós entendemos hoje. Eu vou explicar isso com imagens para você. Porque as pessoas às vezes ficam achando que a Bíblia está desatualizada, mas não está. A Bíblia precisou ser escrita desta forma, com essa linguagem, para que as pessoas daquela época entendessem e as pessoas de hoje pudessem entender, e nós pudemos entender perfeitamente hoje quando contextualizamos a palavra de Deus com a nossa época. Vamos em frente? Olha, aqui é uma criação de porcos diferente daquela que eu mostrei anteriormente. Olha aí, os porcos sendo lavados com sabão de coco, com total limpeza, não tem acesso a dejetos humanos, nem lixo, mas o acesso deles aí é restrito somente
a alimentação sadia. Então, hoje até os médicos dizem que a carne de porco é uma boa carne. Olha, já pensou como os tempos mudaram? Aí muitas pessoas que não sabem contextualizar o que está escrito na Bíblia, acham que a Bíblia é arcaica, é desatualizada. A Bíblia não é arcaica coisa nenhuma. Observe que ela se antecipou através de Cristo e através de Paulo. A palavra de Deus se antecipa, mostrando que haveria tempo em que as pessoas podiam comer determinados animais que os judeus consideravam impuros. E por que eles não são mais impuros? Porque criados dessa forma que você está vendo aí essa imagem, não tem como esse animal ser impuro, uma vez que ele está tendo acesso à alimentação sadia, alimentação que não é baseada em dejetos humanos nem lixos, que não tem tantas toxinas assim, nem patógenos, e ainda higienizados 3 vezes ao dia. É assim que eles fazem nos criatórios de porcos hoje. Então, eu acredito que você entendeu a contextualização da palavra de Deus. E se você entendeu e gostou do vídeo, faz assim, dá o seu gostei. Ou se não gostou, faz assim, dá o seu não gostei. Mas não deixa de comentar. Acrescente alguma coisa que você achar por bem acrescentar, certo? Eu não estou aqui para ser o único na internet que sabe das coisas, nada disso. Eu estou aqui para trazer uma contextualização boa da palavra de Deus para que você fique entendendo perfeitamente o que ela quer dizer. Se você não é inscrito, inscreva-se, estamos chegando lá. Já estamos com quase 6.000 inscritos, queremos crescer muito mais. Se não é inscrito, inscreva-se. Agradeço a Deus pela sua vida e pela sua audiência. E Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo.